Todo mundo já ouviu falar em curto-circuito. Mas o que é isso? É perigoso? Ouvi até dizer que pega fogo. Fica aqui comigo que você vai entender tudo isso. Para começar a falar de curto-circuito, eu vou usar como ponto de partida este exercício aqui. Eu tenho um circuitinho com uma bateria de 12 volts ligada a 3 resistores. Aqui na diagonal eu tenho um fio com uma chave, com um interruptor no meio dele. E esse interruptor pode estar aberto ou fechado. O que eu quero saber, pessoal? Qual é a corrente elétrica nesse circuito quando a chave está aberta e depois quando a chave está fechada, beleza? Então eu quero a corrente no circuito nas duas situações e você vai ver que ela é diferente em cada uma delas. Bom, vamos começar aqui pela chave aberta, que é o que o desenho está representando agora. A corrente deixa a minha bateria pelo polo positivo, né? E ela só tem um caminho para seguir nessa situação. Ela vai passar pelo resistor de 2 ohms. Ela não tem outro caminho para seguir aqui, então ela vai passar também pelo resistor de 4 ohms. E a corrente que passa pelo resistor de 4 ohms dobra aqui a esquina e vai direto para o resistor de 6 ohms. Dá a volta no circuito e retorna a bateria pelo polo negativo. Você pode estar achando estranho. Você vai me perguntar, Felipe, mas por que depois de passar pelo resistor de 4 ohms, uma parte da corrente não entrou nesse fio que está aqui na diagonal? Gente, para a gente entender de uma maneira bem simples, a gente pode pensar o seguinte. A corrente sai do polo positivo e ela volta a bateria pelo polo negativo. É como se ela quisesse chegar no polo negativo. E ela só toma caminhos capazes de levá-la ao negativo. Esse caminho aqui, ó, ele é capaz de levar a corrente ao polo negativo? Não, porque o circuito está aberto aqui no meio. Se esse caminho não é capaz de levá-la ao menos, que é onde ela quer chegar, aqui no sentido figurado, ela nem entra aqui. Ela ignora essa passagem e ela vem inteira pelo resistor de 6, porque é o caminho capaz de levá-la de volta à bateria. Tudo bem, gente? Deu para entender isso? Legal, então é como se esse caminho aqui do meio nem existisse. Tá vendo que é a mesma corrente que passa pelos 3 resistores? Sim, né? Se é a mesma corrente nos 3, eu posso dizer que eles estão em série. E se eles estão em série, pessoal, como é que eu calculo a resistência equivalente do circuito? Eu vou simplesmente somar os 3. Então, 2 mais 4 mais 6, que dá 12 ohms. Tudo bem? E para calcular a corrente? É só usar a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Mas atenção, pessoal. Quem é o U que eu tenho? O U que o exercício me forneceu é a tensão da bateria, 12 volts, que é a tensão total fornecida para o circuito. Sempre que eu usar a tensão total na minha conta, eu tenho que usar também a resistência total, beleza? Que é justamente a resistência equivalente. Tudo bem? Então tá, como é que fica isso? U é 12 volts, é a tensão total.
A resistência total é 12 ohms, que eu acabei de calcular. Isso vezes I. 12 é igual a 12I. Chegamos na resposta. I, a corrente no circuito com a chave aberta, é igual a 1 ampere. Tudo bem isso? Nenhuma novidade até aqui, né? A novidade virá agora com a chave fechada. Olha só. O que será que vai acontecer agora? Pessoal, uma parte não muda. A corrente sai da bateria, passa pelo resistor de 2 ohms, depois passa pelo resistor de 4 ohms, certo? Só que, diferentemente do que aconteceu antes, agora essa diagonal é um caminho possível para levar a corrente de volta ao polo negativo, certo? E aí, o que acontece? Quando eu te dei a aula de resistores em paralelo, eu costumava fazer com você o seguinte: marcava um pontinho em algum ponto do circuito e dava um nome para esse ponto. Vamos colocar aqui, por exemplo, ponto A. E nós combinamos o seguinte, coração: se de um ponto a outro eu só tiver fio, não tiver nenhum resistor, nenhum gerador, se eu só tiver fio, o nome do ponto continua o mesmo. Então, se aqui é A, daqui para cá, ó, é um caminho livre, só tem fio. Esse ponto aqui também é A. Em palavras mais técnicas, esse ponto e esse ponto têm o mesmo potencial, tá bom? Então, aqui é A e aqui também é A. Daqui para cá só tem fio, não é? Ó? Daqui para cá não tem nada. Então, este ponto aqui também é A. Olha o que aconteceu na hora que eu fechei a chave. Gente, isso causa uma coisa estranha. Esse resistor de 6 ohms, ele está entre A e A. Ele está entre dois pontos de mesmo potencial, certo? E nós vimos, pessoal, que para haver corrente elétrica através de um resistor, precisa existir diferença de potencial, precisa ter tensão entre as pontas dele para que a corrente consiga atravessá-lo. Como não tem diferença de potencial, a corrente não atravessa esse resistor. O que acontece com ele? Ele simplesmente não funciona. E a corrente vem inteira pela diagonal e volta à bateria pelo polo negativo. Isso é uma das formas de entender. Esse ponto A veio para cá e veio para cá. Se não tem diferença de potencial, esse cara não funciona. A outra maneira de entender é a seguinte: quando a corrente tem vários caminhos para seguir, e um desses caminhos tem resistência zero, ela vai inteira pelo caminho de resistência zero. Então esse caminho tinha resistência 6. O outro caminho da diagonal tinha resistência zero. Ela fala, eu vou pelo caminho de resistência zero. E a corrente vai inteira por aqui, ignorando este resistor. Esse resistor, eu digo que está, portanto, em curto-circuito, certo? Felipe, então eu posso pensar que a corrente sempre vai pelo caminho mais fácil? Não, coração, não pode pensar nisso, tá bom? Por quê? Se aqui tivesse algum resistor, só provisoriamente, daqui a pouco eu apago. Vamos dizer que tinha um resistor aqui, muito pequeno, 0,1 ohms, por exemplo.
A corrente iria inteira pelo resistor de 0,1? Não. Ela ia um pouquinho por cada um. Ela ia passar, na sua maior parte, pelo resistor de 0,1. Mas uma parte dessa corrente ia passar também pelo resistor de 6. Então eu não posso dizer que a corrente vai inteira pelo caminho mais fácil. Nessa situação, ela se dividiria. Uma parte passa por aqui e outra parte passa por aqui. Para ela ir inteira por um caminho, a resistência desse caminho tem que ser 0, que foi o que aconteceu aqui, beleza? Então vou até arrumar aqui o nosso desenho. Certo, agora vamos calcular a corrente nesse circuito. Pessoal, como a corrente não passa por esse resistor de 6 ohms, ele está em curto-circuito, ele não é considerado no cálculo da resistência equivalente, certo? Então, quem que vai ser a resistência equivalente aqui? Somente a soma dos resistores pelos quais a corrente está passando. 2 mais 4. Ou seja, agora a resistência equivalente é de 6 ohms. E para descobrir a corrente, U é igual a resistência equivalente vezes I. Mesmo esquema, o U da bateria é 12, a resistência equivalente é 6, isso vezes I. O 6 está multiplicando, passa dividindo, 12 por 6, isso me dá uma corrente de 2 amperes, que passa somente por esses dois resistores de cima. Legal? Agora, vamos entender aquela história de ser perigoso, aquela história de poder causar incêndio. Olha só. Um exemplo legal é esse aqui. Eu desenhei uma televisão, mas poderia ser qualquer eletrodoméstico, certo? E essa televisão, esse meu eletrodoméstico, está ligado à tomada. E é interessante a gente saber, pessoal, que quando a gente liga um aparelho na tomada, esse fio aqui, na verdade, são dois fios. Só que eles estão encapados juntos e existe um isolamento entre eles, de maneira que eles não se encostem, certo? E por que precisam ser dois fios para ligar o aparelho na tomada? Cada um deles vai se conectar a um dos pinos, tá bom? De maneira que o aparelho faça parte de um circuito fechado. Eu sei que a corrente da tomada é alternada, os elétrons vão e voltam. Lembra da nossa aula sobre isso? Mas só para a gente simplificar, vamos fazer aqui uma concessão. Vamos imaginar que a corrente, nesse caso, seja contínua, que aí vai ficar muito mais fácil de a gente entender. Se a corrente fosse contínua, o que ia acontecer? Ela entraria por um dos pinos, então ela vem aqui, ela passaria por dentro do aparelho, fazendo esse aparelho funcionar, e voltaria à tomada pelo outro fio, pelo outro pino, certo? Isso é numa hipótese de a corrente ser contínua, tá bom? Só para simplificar um pouquinho aqui o nosso exemplo. Acontece que as pessoas não costumam tomar muito cuidado com esses fios. É o fio da TV? Já está lá atrás do rack, embolado com fios de outras coisas, com o fio do modem, com o fio do videogame, com o fio de um monte de coisa que tem ali. E aí as pessoas vão mover os aparelhos, elas acabam esticando esses fios, elas acabam dobrando os fios em excesso, não tomam o devido cuidado. Se você ficar torcendo muito esse fio, o que vai acontecer? Você vai romper o isolamento que tem aqui no meio. E
Quando você rompe esse isolamento, pode acontecer o seguinte, ó. O fio de cima encostou no fio de baixo. E aí, gente, o que acontece? No nosso exemplo, a corrente sai aqui, né, do pino de cima e ela quer voltar à tomada pelo pino de baixo. Antes, ela precisava passar por dentro da TV. Por isso que a TV funcionava. Agora, ela não precisa mais passar por aqui. Tudo bem? Ela não precisa mais enfrentar a resistência que a TV oferece. Porque ela encontrou um caminho de resistência zero, um caminho mais fácil ou um caminho mais curto. Por isso o nome é curto-circuito. No nosso dia a dia, o curto-circuito é, na maioria das vezes, um caminho mais curto encontrado pela corrente. Se ela já pode voltar para a tomada por aqui, ela não vai passar por dentro da TV. E essa TV simplesmente não vai funcionar. Legal? Agora vamos entender por que, que o negócio pode pegar fogo, por que, que é perigoso, por que, que eu posso ter um incêndio por culpa disso aqui. Olha só, gente, nós sabemos que U é igual a R vezes I, não é? Eu vou passar esse R dividindo para o lado de cá. Então eu tenho U sobre R é igual a I. E quando aconteceu aqui o curto-circuito, a resistência fica muito, muito, muito pequena. Praticamente zero. Então esse R desce, ele diminui até ficar quase no zero. Se eu estou dividindo por um número muito, muito, muito pequeno, quase zero, o resultado é extremamente alto. Ou seja, esse I vai assumir um valor muito, muito, muito grande. E com a corrente muito grande, pessoal, o fio superaquece. E aí ele pode derreter o isolamento e causar um incêndio na sua casa. Pô, Felipe, então a minha casa pode pegar fogo só porque eu não cuidei direito do fio da minha TV? É, só que nós desenvolvemos uma maneira de nos proteger disso aqui, que é o disjuntor. Você já viu um? Já viu sim, mas eu vou te mostrar mais uma vez. Olha só, gente, esse aqui é o quadro de disjuntores aqui do estúdio. Esses disjuntores são chaves que eu posso ligar e desligar com a mão, caso eu queira. Olha só. Opa! Tudo bem? Mas eles não desligam somente manualmente. Eles podem desligar automaticamente. Em que circunstância? Olha só, esse disjuntor que eu desliguei, por exemplo, tá vendo que aqui está escrito 50 amperes? Aqui, ó, certo? Essa é a máxima corrente que pode passar por ele. Caso a corrente seja maior que 50 amperes, ele automaticamente vai desligar ou desarmar, como nós falamos normalmente, certo? Então, se eu ligar aí um aparelho em curto-circuito, a corrente certamente será maior que 50 amperes, o disjuntor desarma e é melhor que eu fique temporariamente sem energia do que causar um incêndio de origens elétricas. Legal, né? Então, é importante saber se os disjuntores da sua casa estão funcionando corretamente. Eles são capazes de te proteger do curto-circuito. Caso você ligue um aparelho assim na tomada, a corrente vai subir muito, o disjuntor vai desarmar e vai
cair a energia. Você vai lá, tira o aparelho defeituoso da tomada e liga o disjuntor novamente. E aí você só vai voltar a ligar esse aparelho na tomada quando você já tiver consertado. Tem gente que causa curto-circuito intencionalmente. Isso já até aconteceu em salas de aula nas quais eu estava trabalhando. É uma brincadeira meio antiga e muito perigosa. Os alunos pegam um clipe de papel, abrem o clipe dessa maneira aqui e enfiam as duas pontas do clipe na tomada. E aí eles causam um curto-circuito, um caminho sem resistência de um pino da tomada até o outro. Por que eles fazem isso? Porque aí o disjuntor do andar da escola desarma. E aí apaga a luz da sala e aí eles conseguem escapar das aulas. Pode um negócio desse? Só que, pessoal, muito cuidado. Porque muitas vezes o disjuntor pode não desarmar corretamente. E ao redor do mundo, vários acidentes já aconteceram por causa dessa brincadeira. Tomadas que explodiram, inclusive alunos que perderam os olhos. Então, jamais cause um curto-circuito intencionalmente, tudo bem? Isso é muito perigoso. É melhor você assistir sua aula até o final. Beleza? Então é isso. Eu espero que você tenha entendido tudo que eu disse aqui e nós nos vemos numa próxima. Tchau, tchau.